O crente também, você como médico de Deus nesse lugar, você não tem hora, não tem dia, não tem situação, você tem que sair debaixo das suas cobertas, e você precisa ir. Os pastores não dão conta, mas as situações não param. Por isso que a nossa visão de igreja Alameda é o quê? Cada crente um ministro de Cristo, e cada casa uma igreja. Então nós temos muitas igrejas. Irmãos, eu sonho Curitiba. Como é que nós vamos ganhar Curitiba para Jesus? Como é que a Alameda vai pastorear Curitiba? Deus tem colocado muito isso no nosso coração. Como é? É quando nós ganharmos a liderança dessa cidade para Jesus, ganharmos o governo dessa cidade para Jesus. Não é o governo que tem que ajudar a igreja, é a igreja que tem que ajudar o governo, porque o governo não sabe o que fazer mais. Está todo mundo falido. Está ou não está? Mas a igreja vai continuar de pé. A igreja vai dizer para os governos, a igreja vai dizer para as instituições: Jesus é a solução, Jesus é a esperança. E por isso nesta manhã nossa palavra é esperança em tempo de crise. Esperança em tempo de crise. Então pegue, olha, esse convite foi feito com tanto carinho, está lindo. Ana, Andréia caprichou muito, como sempre. Pensa, você vai pegar só o que você vai usar. Não vai chegar na sua casa e coloca isso na mesa. Não chega na sua casa, deixa dentro da Bíblia. Você vai orar. E você vai entregar para a pessoa certa, que Deus vai te mostrar. Eu posso ouvir um amém bem forte? É desse jeito. Então vamos juntos, porque Deus vai nos abençoar. E no dia 29, o Christopher, que é o missionário barbudo, ele fala português arranhado, melhor do que o pastor Herbie. Não é? O espanhol, ele tem dificuldade de assimilar. Aliás, o espanhol, quem fala a língua espanhola não gosta de falar português. O pastor Herbie gosta, mas não consegue. E o Christopher também, ele fala o português, e vocês viram que dá para entender bastante bem. Irmãos, a igreja tem uma vocação missionária. Deus, vocação missionária. Lá no Paquistão, batizando aquele rio, em cima de um caminhão, e ele dizendo: perseguição não é problema, perseguição melhora a nossa fé, perseguição fortalece, perseguição nos traz Jesus para dentro de nós. Aqui uma gripe, um espirro, e a gente já está todo cheio de... Não é assim? Não que se ficar doente, gripado, tem que vir para a igreja. Não, ainda mais com essa situação. Está gripado forte, fica em casa, quarentena. O Pedro da Marcinha, do pastor Marcos, está de ontem. O Pedro, cheguei lá na porta, o Pedro veio com a máscara: pastor, eu estou louco para sair. Em nome de Jesus, senta. Só vai sair curado, porque recaída é pior do que a doença. Então só vai sair curado quando você ficar bom. Eu já falei com a Marcinha, fala para ele hoje, quando ele ficar bom, eu e ele vamos fazer um filé mignon, a gente vai convidar ele para almoçar. Não é assim? Então vamos, irmãos, abra sua Bíblia, João. Acredito que eu não esqueci de nada, viu? Domingo que vem, Casa do Oleiro para os homens. Quem vai pregar pela manhã, uma mulher de Deus. Quem vai pregar à noite, uma mulher de Deus. Então, mulheres, vocês não podem faltar. E os homens que não puderem ir, ou que não irão na Casa do Oleiro, estarão aqui segurando a retaguarda. Porque nós iremos com 110 homens para a Casa do Oleiro. E a coisa vai voltar à noite. Gerson, você está inscrito, Gerson? É desse jeito, Gerson. O braço está melhor? Eu pensei mesmo. Eu estou atrás dele, irmão, tem 200 anos que eu estou atrás dele. Não? Dessa vez eu vou pegar de jeito lá. Mas ele está obediente, ele está muito obediente. E o braço? Levanta o braço aí, olha aí. Viu? Ele não me contou bem essa história do braço não, mas ele vai ter que me contar essa história, como é que esse braço foi quebrado. João, Evangelho de João, capítulo 14. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 14.
a partir do verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, ou vos tomarei, para junto de mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Jesus está preparando os discípulos para enfrentar os piores momentos da vida deles. Você pode ter já passado muitos momentos difíceis, e nós sempre usamos o nosso chavão, o melhor está por vir, mas o melhor que está por vir, pode ainda estar depois do pior que está por vir. Nós imaginamos que a troca de presidente do nosso país, aí agora tudo está resolvido. Não é verdade. Enquanto não mudar o coração do brasileiro, enquanto não mudar o coração do ser humano, não é um governo que vai mudar o país. O que vai mudar o país é o cidadão, é a cidadania, é o povo. E diz aí que voz do povo é voz de Deus. Pode ser que seja verdade, porque o povo muitas vezes não quer ouvir Deus, e então ouve as vozes do diabo. E muita crise que nós vivemos, seja na vida pessoal, seja na vida familiar, seja na vida profissional, seja na vida da nação, a vida cívica, é a crise porque nós ouvimos as vozes erradas. João Batista estava preso, e quando ele estava lá, na cadeia, o Espírito Santo já havia dito para ele, João Batista, você não vai sair dessa prisão. Ou você acha que o Espírito Santo não tinha dito para ele? Ele era cheio do Espírito Santo. Deus não falou para Moisés lá no alto do monte? Você vai subir o monte e vai morrer. E a gente pode conjecturar uma porção de coisas. Moisés subiu o monte sabendo que não desceria, mas subiu como se fosse descer. Tem gente que sobe, tem gente que caminha como se nunca mais fosse conquistar nada. Moisés subiu aquele monte de cabeça erguida, sabendo que não desceria, mas subiu como se fosse descer. João Batista estava preso, e o Espírito Santo naturalmente disse, calma João, não disse como, seria demais também, mas se consola, fique frio, fica tranquilo, você não vai sair dessa prisão, mas eu vou fazer uma obra poderosa através daqueles que você contagiou com a minha palavra. Eu vou usar aqueles que você discipulou de uma forma tremenda e poderosa, João. O consolo de João é que a mensagem dele não morreria. O consolo de João é que a missão dele não terminaria naquela prisão, naquela cela. A missão, o consolo de João é que através da sua vida, milhares de pessoas se levantariam. Às vezes, meus irmãos, nós pensamos que vitória é quando nós recebemos o topo. Não, vitória muitas vezes é quando o nosso filho chega, é quando o nosso neto chega. Vitória é quando a igreja percebe que muitos membros estão chegando aonde Deus disse para chegar. Talvez eu como pastor não veja muita coisa, mas o Espírito Santo vai levantar uma geração nessa igreja, que vai revolucionar essa cidade, que vai impactar as faculdades, as universidades, os quartéis, as empresas. Essa cidade será sacudida pelo poder do Evangelho, porque o Espírito Santo vai incendiar todos os membros da Alameda.
Aí eu posso às vezes ficar triste, porque Deus fala assim: meu filho, eu vou te recolher em bons e fartos dias. 104 anos. Mas depois desses 104 anos, eu vou levantar. A Aninha tem muitas amizades na faculdade, não é, Aninha? Então eu posso crer que Deus vai dizer: Aninha, sacode a poeira, olha para frente e começa a profetizar que aquele, todos serão salvos. E aí o Espírito Santo vai tirar o sono da Aninha. Aninha, para de dormir, já chega, vamos lá para o trono. O pastor Jeremias diz que ele ficou hospedado numa casa uma vez, pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. Ele ficou hospedado numa casa, e aí ele foi no banheiro de madrugada, 5 da manhã, vinha o dono da casa, de terno, de chapéu. E aí o pastor disse: ô varão, vai aonde? Vou me encontrar com o Eterno. Bem, não precisa você colocar um terno e nem um chapéu, mas que 5 horas da manhã o Espírito Santo consiga te acordar e dizer: está na hora da audiência com o Eterno. Então nós queremos ver. Então João Batista estava lá na prisão, e o Espírito Santo disse: olha, você não vai sair, mas o que você fez irá muito longe. Mas veja, irmãos, João Batista ouviu gente errada. João Batista, chegaram os discípulos contaminados, não contagiados, contaminados pelo ciúme, pela inveja, pela competição. Os discípulos de João eram ciumentos. Eles viram os discípulos de Jesus fazendo milagres, fazendo curas, libertação, e eles foram lá encher a cabeça de João: olha, aquele que você batizou e está com a sua multidão, todos deixaram e estão seguindo Jesus. João, te abandonaram todo mundo. E João diz assim: vão lá e pergunte: és tu o Messias, ou devemos esperar outro? Eu pergunto, irmãos, João Batista tinha motivo para ter dúvida que Jesus era o Messias? Não tinha, mas quem sabe, ele não tinha mesmo. E ele fez tudo isso de uma forma didática, pedagógica, para nos ensinar que na hora da crise, na hora da dúvida, eu preciso procurar as pessoas certas. Quem é que pode tirar as minhas dúvidas? Quem pode me ajudar a vencer as minhas incertezas, as minhas crises, no momento desse, no país, na igreja brasileira? Quem é que pode? Jesus. Jesus. E aí João disse: vão a Jesus e pergunte a Ele. E o que Jesus diz nas horas de crise? Jesus pega, cura, liberta, transforma pessoas, faz uma série de milagres. E ele diz assim para os discípulos de João: vão lá e diga para João: os cegos veem, os leprosos são limpos, os aleijados andam, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Igreja Alameda, preste atenção. Qual a mensagem que o Brasil, que Curitiba precisa para vencer a crise da incredulidade, a crise do materialismo, a crise do racionalismo, a crise do mamon? Qual é a mensagem? A igreja precisa sair da mensagem verbalizada, da retórica, da religião, e dizer: olha o que Jesus fez, olha o que Jesus está fazendo. A igreja precisa dizer: esse aqui era cego, agora ele enxerga. Esse aqui era um endemoniado, agora está liberto. Esse aqui estava nas drogas, mas agora ele está transformado. Esse aqui estava com o casamento todo destruído, mas agora a família dele é uma das famílias mais felizes dessa cidade. A igreja precisa apresentar pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Mas o que a igreja faz? A igreja fala assim: não, Jesus transforma, Jesus muda, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. E aí quando eu olho para a vida de quem está falando, como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Como é que está a sua casa? Como é que está o seu coração? Muitas vezes o Espírito Santo não endossa o que falamos, porque ele ainda não conseguiu mudar nosso interior. Ele não conseguiu mudar nosso próprio coração. Como é que ele vai endossar? Como é que ele vai ratificar o que ele ainda não fez em nós?
Você está falando disso, mas você não acredita em mim. Você está falando disso, mas eu não consegui ainda liberdade na sua vida para fazer isso na sua vida. O grande problema da igreja hoje se chama retórica sem autenticidade, sem autoridade. A igreja precisa ir além da retórica. Por isso Jesus, ele chama os seus discípulos e diz assim: olha, vocês vão ficar sozinhos por um tempo, vocês serão perseguidos. O capítulo 13 de João, ele vai dizer que ele vai para Jerusalém, ele vai morrer. Pedro até tenta impedir. Há uma palavra de tentar levar Jesus para um atalho, mas ele disse: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Então, nesse primeiro ponto, eu quero desafiar a igreja a entender em quem ela precisa colocar a sua fé. Nós às vezes colocamos a fé no pastor, nós colocamos a nossa fé na igreja, a minha igreja. Não, irmãos, igrejas são pessoas, somos nós. A minha igreja, aqui ninguém tem igreja. A igreja Alameda não tem poder, mas a igreja da Alameda pode ser usada pelo poder de Deus. É diferente. Ninguém tem monopólio de poder. Então veja, não se turbe o vosso coração. Precisamos entender que diante das incertezas e crises, somos chamados por Jesus para uma ação de fé. Não se turbe, não fique perturbados, não fique agitados. Vocês precisam revelar fé. Creiam em Deus e crede também em mim. Então vamos aprender um pouquinho. Quem é esse Jesus que nós precisamos confiar? Quem é esse Jesus que nós podemos pregar e nele podemos funcionar como autoridade e poder de Deus em nossa vida, em nossa casa e em nossa cidade? A fé precisa ser colocada na pessoa certa, na pessoa de Jesus. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, verso 15 a 19. Se você que está no multimídia conseguir, pode colocar, por isso que eu não estou usando o PowerPoint. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Quando Paulo fala aos Colossenses a respeito de Jesus, ele fala que Jesus é o Criador. Olha para o seu irmão e diz assim: ele é o Criador. Olha, antes que houvesse céus e terra, estava ele lá com o Pai, ele estava criando. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Jesus é o verbo encarnado. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus. Infelizmente, nós temos hoje uma fé baseada num Jesus moribundo, num Jesus fraco, num Jesus que ainda está na cruz. Não, o nosso Jesus, ele é Deus. As universidades resistem, os professores mais cultos desse país resistem, mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é Deus, é o Criador do universo, é o Criador da terra, é o Criador do céu, e é o Criador de você. Ele criou você, ele é Deus. Os demônios tremem quando ouvem esse nome, Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você está entendendo? Em quem? Nós batistas cantávamos antigamente: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sangue remedor, no seu sacrifício.
Nós cantávamos tantos hinos, cantamos hoje grandes cânticos, mas quem tem fundamentos, quem tem raízes, não esquece, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Esse nome que é poderoso, esse nome que é santo. Meu irmão, você precisa amar esse nome. Igreja Alameda, você precisa amar esse nome, amar o nome de Jesus, amar a Jesus, porque Ele te amou. Diz o texto, se não me falha a memória, verso 1 do capítulo 16: tendo amado os seus, os amou até o fim. Tendo amado os seus, os amou até o fim. Então a igreja precisa revelar, diante da crise, fé. Mas fé em quem? Fé em Cristo. Porque, a palavra do pastor, acho que foi o pastor Domingos, em Cristo não há, a igreja não vive crise, a igreja está em Cristo. Irmão, Jesus estava sendo levado para a cruz, e Jesus estava confiante, sabe por quê? Sabe por quê, doutorzão? Sabe por quê? É porque Jesus falou assim: vocês vão me crucificar, vocês não vão me matar, eu estou me oferecendo, eu estou me entregando. Tanto é que quando chegaram lá, no Getsemane, e disseram: a quem buscais? Jesus, sou eu. Caiu todo mundo no chão. Jesus poderia dar um sopro, não ficaria um em pé. Mas Jesus disse: sou eu. Ele se ofereceu, Ele se apresentou, Ele se apresentou para sacrifício vivo. Ele era o holocausto de Deus, Ele era o Cordeiro de Deus sacrificado pelo mundo. Ele se ofereceu, ninguém matou Jesus, Ele se ofereceu. Mas Ele foi para aquela cruz dizendo assim: cruz, eu te vejo de novo, eu vou te deixar para a história vazia, você não vai me deter. E Ele foi para o túmulo, Ele disse: túmulo, você é apenas uma passagem, porque eu não vou ficar aqui, eu não vou me decompor, eu vou sair daqui, eu vou ressuscitar. E quando Ele sai, Ele vai no inferno e diz: inferno, me dá essa chave aqui. Ele toma a chave do diabo, Ele toma a chave da morte, Ele sai do inferno e Ele ressuscita. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Aí a igreja fica acreditando num Jesus moribundo da história. Ah, Jesus, ah, Jesus. Não adianta você falar um Jesus com muita emoção, você precisa falar um Jesus com convicção. Ficou até bonito. Convicção, quem Ele é. A igreja precisa, diante da crise, revelar uma fé, mas uma fé na pessoa de Jesus. Não é fé na igreja, não é fé na sua religião, na sua denominação. E com muito respeito, nós os batistas realmente temos muito conhecimento teológico, mas nós afundamos a nossa fé, porque nós passamos a acreditar mais na instituição do que no Deus Todo-Poderoso. Quantas mulheres de Deus foram sepultadas porque não tiveram ouvido? E a mãe do Zezinho é uma mulher, é uma guerreira que luta, que luta, que luta. Mas a tradição miserável não deixa Jesus ser glorificado na igreja. Igrejas que já decidiram de que forma servir a Deus. E muitos homens e mulheres têm sofrido. Jesus, por quê? Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus é o Evangelho vivo. Pedrinho, Jesus é o Evangelho vivo, Pedrinho. O nosso coxa perde e a gente fica triste, o nosso Flamengo perde e a gente fica triste, mas Jesus nunca vai perder. Ele é o vencedor. Eu venci, Ele é vencedor, e nós podemos vencer por Ele também. Podemos vencer. Paulo, quando ele fala isso para os romanos, ele está apresentando um Jesus que é poderoso, porque os romanos acreditavam muito no poder, na força.
Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós, e em vós fostes feitos, e vós fostes feitos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com muita tribulação e com gozo no Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 1, de 5 a 6. Paulo diz assim: olha, o meu evangelho chegou a vocês no momento de crise, no momento de perseguição. Paulo teve que sair de Tessalônica, fugido às pressas para não morrer, para não ser apedrejado. O evangelho em Tessalônica foi pregado de uma forma tremendamente dolorosa, mas Paulo diz: eu não apresentei um evangelho somente de palavras, mas eu apresentei um evangelho poderoso, de sinais, de maravilhas. Deus fez coisas no meio de vocês, que vocês nunca viram antes. Ele ressuscitou, Ele curou, Ele libertou cativos, e os tessalonicenses saíram da feitiçaria, da idolatria, e se entregaram a Jesus como Senhor e Salvador. É na igreja de Tessalônica que ele vai mostrar uma igreja vibrante, uma igreja poderosa, uma igreja cheia do Espírito Santo. É nessa igreja, é ali que Paulo, quando chega à população, diz assim: eis que aquele que tem alvoroçado o mundo chegou até nós. Paulo chegou naquela cidade para virar aquela cidade de ponta cabeça, revolucionar, transformar. Irmãos, enquanto você não começar a incomodar o seu condomínio, não pense que Deus vai fazer alguma coisa lá. Não adianta você ser muito educadinho, não adianta você ser muito cheirosinho, não adianta. Você precisa ter cheiro de Jesus. Quando a gente chega num lugar e gente oprimida fica perto da gente e começa a se coçar. Segunda história, quando Finney é tido como um dos maiores avivalistas da história. Segunda história, quando Finney chegava a 1 quilômetro dos bares, os bêbados começavam a se coçar. A presença de Deus ia na frente. Segundo o registro da sua bibliografia, quando Finney foi uma vez convidado na Inglaterra para ir numa indústria têxtil. E quando ele entrou, as mulheres começaram a rir e fazer coisas assim, palavras sensuais. E Finney não abriu a boca. E ele foi passando no meio daquele pavilhão têxtil. E à medida que ele passava, as mulheres atrás dele começaram a cair, todas elas quebrantadas pelo Espírito Santo, sem uma palavra. Não é evangelho de palavras, é evangelho de poder, é evangelho de unção, é evangelho de vida. A igreja hoje fala muito, faz pouco. Quantos problemas a igreja tem e ela não consegue resolver? Problemas financeiros. E não pense que a crise atingiu todo o Brasil, irmãos. O pastor Domingo diz lá que ele tinha que pagar hoje 408 mil, só da prestação do terreno que comprou. Os 108 mil da prestação e mais o balão de 300 mil. E não pense que a receita dele é muito diferente da nossa. Não é tão diferente. 408 mil, fora todo o orçamento da igreja. Eles levantam todo mês 14 toneladas de alimento para abençoar hospitais, clínicas de recuperação e famílias carentes. Mas nessa terça-feira eles estavam tristes porque levantaram somente quase 8 toneladas, quase 8 toneladas. 2/3. A crise chegou para todos. Que resposta eu tenho para a crise? Que resposta? Ah, meu irmão, passei ali na Nissan. Eu gosto de vez em quando, homem gosta de carro, não é verdade? E eu já decidi que eu não vou trocar carro. Mas às vezes eu vou lá, dou uma de, né? E aí, como é que estão as coisas? E o vendedor fica todo empolgado. Ah, porque isso aqui, não. Como é que está? Ah, olha, carro de 50 mil está tudo encalhado. O que está vendendo? Carro de 70 mil para cima. Olha o paradoxo. Sabe por quê?
Porque quem já tinha, continua tendo. E quem tinha pouco, não tem nada. Essa é a realidade do mercado. Meu irmão, minha irmã, se você já tinha e continua tendo, abençoe. Abençoe. Divida. Oferte. Traga o seu quilo. Quem aqui não conseguiu trazer o quilo domingo passado? Levante a mão. Traga hoje. Passa no supermercado, faça uma baita de uma compra e traga. Nós vivemos o tempo, quem aqui sabe, os antigos aqui sabem, nós vivemos o tempo que a pessoa comprava 1 quilo de feijão e o feijão era ruim, não cozinhava, aí amarrava o saco e trazia para o quilo. Isso é miséria. Se o feijão não cozinha para você, vai cozinhar para o outro? Isso é miséria. Você usou o sapato até furar, depois que fura você traz para a ação social, isso é miséria. Usou a camisa e ela rasgou, traz para a ação social, não faça isso. Traga uma coisa boa, doe uma coisa boa, doe o melhor, doe o que você come, a mesma qualidade. Então Jesus, irmão, Ele tem essa resposta para nós no tempo de crise. Jesus é o verbo, que eu já falei, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse é o nosso Senhor, Jesus é o Cordeiro, Jesus é Deus. Eu quero terminar aqui. Hebreus capítulo 1, verso 3, ele diz o quê? Que Ele é o resplendor, e qual sendo resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se da destra do trono de Deus. Aonde Jesus está hoje, meus irmãos? Aonde Jesus está, meu irmão? Fale bem alto, aonde Cristo está? No trono. Aonde Cristo está? No trono. Mas a Bíblia diz que um dia você estará com Ele no trono. Você vai julgar os demônios, você vai julgar o mundo, você vai julgar, você vai fazer parte do tribunal de Deus, não para ser julgado, mas para julgar. Eu posso ouvir um glória aí, irmãos? É assim, irmãos. Agora veja, esse Jesus, antes de chegar no trono, Ele se tornou gente. Ele se tornou gente. Ele já estava lá, irmãos. Ele não chegou lá, Ele voltou para lá. Ele, um dia, irmãos, preste atenção nisso, por favor. Um dia você esteve como Jesus, estava lá no jardim do Éden, presença de Deus, você falava com Deus todos os dias, face a face, Deus falava com você, e aí meu filho, como é que você está? Oh Deus, está maravilhoso aqui, olha, uma paz dessa, maravilha, uma coisa aqui está fluindo, mas um belo dia a coisa mudou. Um belo dia a presença de Deus foi substituída pela presença do diabo. Você já viveu bons tempos, você já viveu boas vitórias, você já viveu grandes conquistas, você já viveu muita alegria no Espírito Santo, você já viveu uma fé fervorosa, mas um dia a casa caiu, um dia você perdeu essa comunhão, um dia você perdeu essa alegria, um dia você perdeu essa intimidade, um dia você se sentiu com medo de Deus. Você está entendendo? Gente com medo de Deus é coração devedor. Coração devedor. Mas Deus, em vez de te acusar, Ele te vestiu, Ele desce. Em vez de Ele condenar o homem, Ele veste o homem. E Ele promete, Ele anuncia a sua redenção. Ele diz: da semente da mulher levantará um que vai esmagar a cabeça da serpente. E esse é Jesus, em quem está a nossa fé. E esse Jesus, Ele desce da sua glória, Ele desce da sua majestade, Ele desce do seu reino, do seu trono, e Ele se veste. Vem cá, Toninho. Jesus não comia 6 pães.
Mas Jesus, ele se transvestiu de Toninho. Ele se transvestiu de Sebastião. Ele se transvestiu de você. E no nosso lugar, com essa forma, ele foi lá na cruz, humilhado, cuspido, condenado e morto. Tudo que era destinado a mim, ele pegou para si. Toda a injustiça que eu tinha que viver, ele viveu. Toda a culpa que era destinada a mim, ele absorveu. Toda a vergonha que Adão sentiu naquele jardim, ele pegou. Vergonha. Segundo alguns comentaristas, diz que Jesus estava na cruz nu. Esse nu, eu não sei se era com aquele lenço cobrindo a sua genitália, não sei. Mas ele se expôs ao ridículo para te colocar no trono, para te recolocar no jardim, para te recolocar na presença de Deus. Você está entendendo isso, meu amado irmão? O diabo prometeu mundos e fundos. O que é que o homem ganhou? Crise. Mas Jesus Cristo veio no auge da sua crise e leva você de volta para a presença de Deus, através da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. Baixe a sua cabeça. Tempo de crise, uma esperança em tempo de crise. Está na hora de você parar de olhar para a crise, olhar para as pessoas, olhar para as circunstâncias e começar a olhar para Jesus, como o escritor aos Hebreus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, a ignomínia, e assentou-se à destra do trono de Deus. Igreja Batista Alameda, Jesus está aqui. E Ele é maior que a sua crise, Ele é maior que a circunstância, Ele é maior do que os seus adversários, Ele é maior do que aqueles que te acusam, Ele é maior do que aqueles que te perseguem, é maior do que aqueles que te fazem chorar, Ele é maior, e é nele que você precisa colocar todo o seu coração. É nele que você precisa se agarrar. Ele abriu mão de tudo por você. O que você está disposta a abrir mão por amor a Ele? Se você quer viver esperança nesse emaranhado de crise no Brasil, e se você decide hoje sair daqui olhando para Jesus, o autor da sua fé, saia do seu lugar e venha aqui, vamos orar juntos, encerrando esse culto, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ah, Senhor. Oh, Senhor. Se há alguém aqui nesta manhã que ainda não entregou o seu coração a Jesus, está na hora de você fazer isso. Saia do seu lugar e venha também, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Oh, Senhor. Amado Espírito Santo, nós te louvamos, te adoramos, porque a crise, ela nos machuca, ela nos faz chorar, mas louvamos a Ti, porque Jesus já tomou as nossas lágrimas,
já enxugou as nossas lágrimas. E temos um encontro marcado com Ele, onde nunca mais choraremos, onde não haverá lugar para lágrimas, onde não haverá lugar para dor, para tristeza, nem fome, nem calor, nem coisa alguma. Amado Senhor, traz para o coração da tua igreja um foco de fé, um posicionamento de fé, que cada membro desta igreja, Senhor, se levante nessa cidade e diga que Jesus é o Senhor, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, que muda, que transforma e que liberta. Nós abençoamos esses corações, abençoamos essas vidas. Leva-nos em paz e traga-nos de volta às 18h30 para continuarmos esse maravilhoso momento na tua presença. É assim que nós oramos, no precioso nome de Jesus. Amém?